Tem uma presença muito real nesse lugar. Não sei se você pode sentir, não sei. Oh, Jesus. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Oh, Jesus, oh, Jesus, Jesus. E Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu a uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. E ali desejava se alimentar das arrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar e voltar para o meu pai, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, se aproximou de casa e ouviu a música e as danças. E chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. Por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: Faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Fazem uma festa. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, e o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem algo aos nossos corações. Eu sei, meu Deus, que a tua palavra, Senhor, meu Deus, nessa noite
meu Deus, vai nos transformar, vai nos tirar do lugar onde nós estamos. Eu sei que essa palavra quer nos levar para um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor, ó Pai. Meu Deus, nessa noite eu estou ministrando para os filhos do Senhor. Nessa noite eu estou ministrando para aqueles que o Senhor chamou, meu Deus, e preparou esse ambiente nessa noite para eles estarem aqui, Jesus. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, flua nesse lugar. Que a vida de Deus flua nesse lugar, ó Pai. Que não seja simplesmente uma palavra lida, uma palavra falada, mas que seja uma palavra revelada, Senhor, e que entre nos corações, e que toque as vidas, e que as pessoas que estão aqui se sintam tocadas pelo Senhor, ó Pai. Todo espírito roubador, toda distração, toda displicência no nosso meio, nós já declaramos, ó Pai, que esse tempo é seu, que a nossa atenção é sua, que nós vamos prestar, nós estamos aqui prestando um culto de adoração ao Senhor, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Diga amém, aplauda ao Senhor. Amém. Olhe para essa pessoa do seu lado aí, diga para ela: que bom que você veio. Amém, irmãos? Quem é filho aqui? Diga amém. Você é filho? Glória a Deus. O Senhor me incomodou com essa palavra. Eu falo, o Senhor me incomodou, né? Sabe aquela palavra que fica vindo à sua mente? Você fala, meu Deus, eu tenho que ministrar isso. E o Senhor fala, é isso que você tem que ministrar. E como servo obediente, né? A gente obedece ao Senhor e a gente ministra aquilo que Deus quer que a gente ministre. A gente é igual esse microfone aqui, é só um eco, né? É Deus que fala através das nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida. Quando nós falamos do filho pródigo, quando nós lemos, nós já entendemos. E Jesus está trazendo essa parábola, falando sobre esses dois filhos, que um dos filhos pede a sua parte da herança, né? E nós sabemos que o filho só tem herança se o pai morrer. Ninguém tem herança de pai vivo, né? Mas esse filho pede a sua parte da herança, pede a divisão da herança, e o pai faz isso em vida, divide a herança. Esse filho, ele sai de casa, ele gasta com mulheres, ele gasta com comida, com bebedeira, e ele acaba com todos os recursos, com toda a herança do seu pai. Isso é mal de alguns herdeiros, né? Alguns herdeiros herdaram essa maldição, né? De gastar tudo que tem. Então o filho gasta tudo, ele acaba com tudo, e ele começa a procurar um trabalho. E o trabalho que ele arruma é um trabalho para cuidar de porcos. Quando ele vai cuidar de porcos, ele está com tanta fome que ele deseja comer a lavagem, a comida dos porcos. E mesmo assim as pessoas não fornecem essa alimentação para ele. E ele diz, poxa vida. A Bíblia diz que ele cai em si e ele fala, os funcionários do meu pai, aqueles homens que trabalham para o meu pai, nesse mesmo momento eles estão numa mesa recheada, estão comendo, estão bebendo, estão usufruindo, e eu que sou filho não estou usufruindo, não estou comendo nada, estou aqui passando fome. Eu acredito que eu perdi o direito de ser filho, mas eu vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, e na casa do meu pai, pelo menos como empregado, eu vou pedir para que ele me receba. E aí começa uma história muito interessante. Aquele jovem volta para a casa do pai, e a Bíblia diz que o pai avista ele de longe. E quando o pai vê ele de longe, já celebra com alegria. E quando ele chega ao encontro do pai, o pai o beija, o pai o recebe. E o pai diz para os funcionários, traga a melhor roupa, traga um anel, traga uma sandália, porque eu quero restituir o meu filho. Eu quero que ele volte a ser o meu filho. Eu quero que ele volte para casa da melhor maneira. Eu imagino que ele, né, por estar sem condições, já estava com uma roupa não boa, já estava ali, né, sujo, maltrapilho. E aí ele é bem recebido pelo pai, e o pai recebe o filho de volta, né? E aí eu começo a dizer, quantos de nós, queridos, quantos de nós que estamos dentro da igreja, que estamos dentro da casa do pai, esse lugar é a casa do pai, amém?
Você é filho e nessa noite você está na casa do Pai. Diga, eu estou na casa do Pai. Eu sou filho. E filha também. E aí aquele jovem vivendo dentro da casa do Pai, tendo tudo ao seu dispor, ele começa ali de uma certa forma a dizer, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. E começa a exigir do pai que a herança fosse dividida. E aí ele começa a exigir os seus direitos como filho. E os seus direitos se tornam mais importantes do que a presença do pai. Ele já não se importava mais com a presença do pai. Agora ele já tinha o que ele precisava. Então agora ele não precisava mais estar na presença do pai, porque o que ele queria ele já tinha. Então ele vai embora de casa. Quantos de nós não temos exigido algo de Deus, não temos pedido algo para Deus, orado, clamado, conversado com Deus, mas o nosso relacionamento não tem sido um relacionamento de interesse no Pai, mas interesse naquilo que o Pai pode fazer por nós. A nossa oração não pode ser uma oração só de petição, por interesse daquilo que nós queremos receber, né? O apóstolo Luiz Hermínio diz, irmão, tem muita gente que quer a bênção, mas não o abençoador. Quantas pessoas não querem a bênção? Se eu falar aqui, quem quer ser abençoado? Todo mundo, irmão. E deixa eu dizer uma coisa, tá aí outro engano, nós já somos abençoados. Em Cristo Jesus nós somos abençoados. Então você não precisa ficar pedindo bênção. O fato de você estar se relacionando com o Pai te dá o direito de desfrutar do que o Pai tem. Então aquele jovem, ele começa a olhar para o pai como aquilo que o pai pode oferecer, aquilo que a casa do pai pode oferecer para ele. Espera aí, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. E irmão, se nós não vigiarmos, nós nos tornamos uma igreja que começa a exigir os nossos direitos e esquecemos de se doar ao Pai, de se entregar ao Pai, de se relacionar com o Pai. Nós queremos receber, nós queremos exercer, nós queremos fazer, mas nós estamos se realizando na casa do Pai. E se eu dizer uma coisa para você, a igreja não é um lugar para você se realizar, irmão. Tem gente que, se você tirar o microfone, não aqui, se você tirar o microfone, se você tirar o violão, isso eu falo de mim também, pode. Se você tirar esse microfone, se você tirar a estrutura, se você tirar o violão, acaba a pessoa. Acabou. Se você tirar o altar, acabou. Acabou. Isso não é um relacionamento profundo, isso é um relacionamento superficial. Não é sobre exercer uma função, não é sobre uma oração querendo receber algo, mas é sobre se relacionar com o Pai. A instrução de Jesus para nós é para nós entrarmos no quarto, dobrarmos o nosso joelho, fecharmos a porta e orarmos. O relacionamento com o Pai tem que ser algo mais profundo e tem que ser algo que nós desejamos mais do que aquilo que nós queremos usufruir ou queremos ter. Abraão queria muito um filho, Abraão desejava. Sara principalmente. E o primeiro teste que Deus faz com ele, depois que ele tem o filho, diz: Abraão, me dá o teu filho. Me dá o teu filho. Me dá Isaac. Me dá Isaac. O que Deus estava fazendo ali, alguns irmãos dizem que Deus não queria matar Isaac, queria matar Abraão. Queria ver se Abraão realmente estava morto. Se ele estava disposto a entregar aquilo que ele mais desejou para fazer a vontade do Senhor. O que é mais importante para você?
O que é mais importante, o que tem se tornado importante para nós, o que tem se tornado mais importante do que a presença do Pai. Essa parábola está falando sobre dois filhos que estavam na presença do Pai, e um filho desejou algo que se tornou mais importante que o Pai. O que é mais importante? Como que eu provo isso, pastor? Com atitude. João Batista diz: produzir frutos de arrependimento. O que é mais importante? Você ficar calado diante de uma situação que você tem que falar? Ou o Pai ser glorificado através da sua vida? O que é mais importante? Ser levado ao matadouro como Jesus, como ovelha muda? Ou fazer a sua justiça e dizer: não, eu preciso provar que eu estou certo? O que é mais importante para nós? É revelar o Pai que nós temos, é a presença do Pai. É quando nós dobramos o nosso joelho e fomos falar com Jesus. É quando nós dobramos o nosso joelho e fomos se relacionar com Ele. A gente entender que nós não estamos negociando nem barganhando a presença dEle. Como aquele filho vai para a presença do pai e diz: pai, eu quero a minha parte. Nós não estamos aqui, irmãos, para assistir um culto. Você não está aqui para assistir um culto. Isso aqui não é um cinema. Isso aqui não é uma partida de futebol. Isso aqui não é um espetáculo. Nós estamos aqui para participar, para ser um culto. Todos nós estamos aqui unidos em um só corpo para cultuar, para adorar o Pai. Esse é o propósito aqui. Isso é o que nós viemos aqui fazer. Nós não viemos aqui fazer outra coisa. Você não veio aqui ver se eu ia estar aqui hoje, ou se eu ia estar na praia de novo. Você não veio aqui ver se quem ia estar, quem não ia não estar. Porque se você veio fazer isso, você está perdendo o seu tempo. Mas o nosso coração, o nosso desejo tem que ser como daquele jovem que, quando perdeu tudo, ele disse: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Uma vez eu ministrei essa mensagem e eu dei um tema para ela: filhos perdidos dentro de casa. Aqueles dois jovens estavam dentro de casa, não estavam fora. Essa mensagem não é para quem está fora, essa mensagem é para quem está dentro. Essa mensagem não é para quem está fora, é para quem está dentro. Não é sobre frequentar uma igreja, é sobre ser transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Não é sobre ser um cristão melhor, um católico melhorado, né? Não, parei de fumar, parei de beber e pronto. Existem coisas muito mais profundas quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus. E são coisas que eu não vou gerar em você. São coisas que ninguém aqui vai gerar em você. É o seu relacionamento com Deus que vai transformar você. Nós podemos ser usados por Deus. O seu irmão do seu lado pode ser usado por Deus para liberar uma palavra, para orar por você. Mas a única coisa que transforma o homem é o relacionamento dele com Deus. O que Deus gera, o que Deus quer gerar em nós, irmãos, e o que Deus quer gerar em nós é uma transformação. Isso não é de um relacionamento com homens, isso é de um relacionamento com Ele. Adão não foi gerado de um relacionamento com homens. Jesus não foi gerado de um relacionamento entre um homem e uma mulher. O que Deus quer gerar em nós de mais profundo é num quarto, quando você dobra o seu joelho, e ali é um relacionamento seu e dele. Sabe que Jesus, ele fala de um quarto? Porque quarto é lugar de intimidade, né, irmão? Quarto é lugar de intimidade. Quarto é o lugar que... O seu quarto é lugar de intimidade. E aí Jesus está falando de um quarto, porque Jesus está falando de intimidade. Sabe quando você é íntimo de uma pessoa, de uma pessoa que eu trabalhava com ela? A gente se tornou muito amigo. E ele tinha um dito que ele falava para mim: eu gosto de você de graça. Ele sempre falava isso: eu gosto de você de graça. Eu gosto de você porque eu gosto de você. E acabou.
Não importa o que você faça, eu gosto de você. Às vezes ele era líder de um setor, ele era supervisor de um setor, eu era de outro. E o setor dele fornecia o meu. Às vezes ele atrasava umas mercadorias, eu ficava bravo com ele. E aí a gente ali no trabalho tinha aquele atrito. Era uma coisa boa assim, sabe? Você tem que mandar o material, vai atrasar, a transportadora tá aí e tal. E aí depois a gente ia almoçar junto, a gente conversava. O pessoal até falava, esses dois aí parecem marido e mulher. Briga, eles sempre tá junto, né? Claro que você não briga, amém, irmão? Você não briga com a sua esposa, você briga com a sua esposa? Deixa isso pra lá, baixa a mão, baixa a mão, baixa. Então, irmãos, o nosso relacionamento com o Pai não é sobre o interesse do que Ele pode fazer por nós, mas o nosso relacionamento com o Pai é sobre aquilo que Ele já fez por nós, que Ele nos ligou no Pai de novo, que nós estávamos desligados, Adão foi lá e cortou o sinal do Wi-Fi, irmão. E aí Jesus foi, ligou de novo o sinal do Wi-Fi com o céu, e nós começamos a ter acesso ao céu de novo. O nosso relacionamento com o Pai não é sobre as coisas que nós podemos pegar, palpar, que nós queremos ter, mas o nosso relacionamento com o Pai é dentro e não fora. Não é sobre, eu quero um carro novo, irmão. Isso é muito pequeno diante daquilo que Deus pode fazer. Ai, pastor, o meu emprego. Ai, pastor, a minha conta no banco. Ai, pastor, a minha casa, o meu apartamento. Irmão, tudo isso é bênção de Deus. Isso é as consequências. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí aquele jovem, ele olhou para as demais coisas e se tornou mais importante do que a presença do Pai. O meu ministério não pode ser mais importante do que o meu relacionamento com Deus, o meu cargo, a minha função. Não é o que eu faço para Deus, é o que eu sou em Deus. Não é o que você faz para Ele. Não é trabalhar para Jesus, irmão. Pastor, eu estou trabalhando para Jesus. É continuar a missão de Jesus na terra. Ide e pregai o Evangelho a toda a terra, a toda criatura. Não é sobre trabalhar, não, eu estou trabalhando. Não, porque o ministério de dança para mim, meu Deus, está me cansando, dá um peso. Sai, irmão. Sai, tira um tempo, vai orar. Precisa ter amor, precisa desejar, precisa amar o que você faz por Jesus. O que você faz para Jesus precisa ter amor. Não é dom, não é talento. Pastor, eu amo louvar, mas eu não sei cantar. Irmão, vem, se aperfeiçoa, estuda, faz uma aula. Você precisa entregar algo para Deus, vai atrás de conhecimento e vem adorar, se esforça, paga o preço, mas não faça nada reclamando. Se apaixone pelas coisas de Jesus, mas antes de se apaixonar pelas coisas, se apaixone por Ele. E quando você estiver agarrado nele, apaixonado por Ele, quando você tiver que fazer alguma coisa na igreja, esse dia o pastor Eduardo me mandou, se for o pastor Eduardo, ele me manda sempre essas coisas, de um irmão que limpava a igreja, e ele limpava a igreja, ele limpava a igreja com muito amor, e um dia ele não ia poder limpar naquele dia, e o pastor foi ver se pagavam aquele irmão. O pastor até falou, acho que esse irmão vai processar a igreja, porque era muitos anos, eu não lembro a quantidade de anos, mas vamos pôr 10 anos limpando a igreja, e todo dia no mesmo horário, pontual. E aí o pastor falou, não será possível, esse cara chega no horário, esse cara sai no horário, esse cara limpa a igreja, não recebe nem R$1, e ele é muito comprometido, uma hora ele vai processar essa igreja. E aí um dia esse irmão chegou mais cedo, e você atrasou um pouco, e o pastor chegou, ele estava limpando o banco da igreja, mais ou menos isso. E aí o pastor chegou de leve, e ele estava limpando o banco da igreja e chorando, Jesus, eu era um cachaceiro, Jesus, eu não era ninguém, Jesus, eu estava destinado à morte, e hoje eu tenho o privilégio de limpar a sua casa, hoje eu posso estar aqui limpando a sua casa, hoje eu posso aqui estar cuidando da igreja, Jesus, obrigado, e chorando. Aí o pastor chegou, olhou assim e falou, meu Deus do céu, eu não sou crente não.
Pastor, ninguém me pediu para fazer. Pastor, não me falaram que tinha que fazer. Pastor, eu fiz porque me pediram, porque me obrigaram. Irmão, não faça. Eu lembro quando nós reformamos a igreja aqui, as crianças do Alan, os filhos do Alan, as criancinhas, eles falaram assim: eu quero pintar, eu quero pintar. A gente deu um pincelzinho para eles pintarem esse rodapé. Mas eles pintaram numa alegria, era uma realização para eles. Aquilo cortou o coração da gente. Eles, eu quero pintar, e pintaram o rodapé. E eles acabavam e vinham: tem mais o que para fazer, pastor? E aí vinha e fazia, com amor, ninguém precisou obrigar, irmão. Deixa eu falar para você, esse evangelho pesado que você está carregando, esse fardo pesado que você está carregando é seu, não é de Jesus. Ah, hoje tem ensaio, ah, meu Deus, eu queria dormir. Ah, hoje tem culto, meu Deus, eu podia... Ah, irmão, isso é falta de amor por Jesus, não é para a igreja. Não é sobre uma placa de igreja, irmão. Não estou falando de unidos por um propósito, não. Estou falando de um relacionamento com Ele, de fazer como o salmista: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, meu Deus, deu a hora do culto. Ah, Jesus. Ah, hoje tem ensaio. Ah, meu Deus. Ah, Jesus, hoje tem mesa de cura. Ah, meu Deus do céu. A falta de interesse pelas coisas dele revela a falta de relacionamento com ele. A mesma alegria que nós vamos para o shopping, para a praia, irmão. Eu fui para a praia, levei 3h30 para chegar na praia, não vi a hora de chegar. Eita, para a praia, eita, praia, oh Jesus, eu desejei aquilo, eu queria aquilo. Todo mundo que estava no carro queria. Vamos para a praia, oh, praia, chega lá, nós vamos andar de banana boat, né? Banana boat, sabe? Negócio doido, Jesus amado. Andei naquilo, irmão. E nós desejamos aquilo, pagamos para andar. Pagamos para andar no banana boat, banana boat. Pagamos para andar naquilo, o cara sai com um barco em alto mar, blá, 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 atropelando tudo. Ah, glória a Deus! Que nada, não acaba logo, Jesus. Ainda algumas irmãs pondo medo na gente. Isso aí é perigoso. Mas nós desejamos, nós saímos de casa, enfrentamos o trânsito, enfrentamos o que tiver que enfrentar. Não importa se é feriado, não importa se vai ter trânsito, não importa, nós vamos para a praia. Aí às vezes você ficar 3 dias, 4 dias, não importa. Aí a gente está no culto, eita, hoje vai passar do horário. Olha como começou o louvor. Eita, hoje o pastor está no... Ih, hoje pode esperar. Ó, amanhã você não vai levar marmita para a firma não, viu? Olha o horário do culto. Ó, nós temos que ir embora. Ah, eu quero dormir. Ainda eu quero pegar o... Ainda passa Fantástico na televisão? Passa? Existe ainda isso aí? Eu quero ir embora, eu tenho que ir embora. A gente trabalha no relógio na igreja. Agora vai para uma lanchonete, tomar um lanche, um japonês. O cara tem que expulsar. Ei, irmão. Ei, a gente vai fechar. Vocês vão querer mais alguma coisa? É porque a cozinha vai fechar. Se vocês for pedir mais alguma coisa, pode avisar. A gente não está expulsando vocês não, tá? Mas se vocês que vai fechar a cozinha. Aí a gente vem para a igreja, a gente vem com pressa, a gente já vem programado. Já vem. Eita, peraí, tem que acabar tal hora o culto. Não, porque hoje eu quero fazer isso hoje ainda. Porque isso. E a gente passa o culto pensando já na semana, pensando em um monte de coisa. O apóstolo Paulo disse que nós temos que apresentar um culto racional. Nós não temos que estar aqui só com o corpo. Você não está no velório, irmão, está só o seu corpo. Nós temos que entregar a nossa vida. Independente que seja quem esteja pregando aqui, quem esteja louvando. Eu vim para adorar a Deus. E acabou. Ah, quem vai pregar hoje? Não importa. Quem vai louvar? Não importa.
Essas preocupações, essas distrações só revelam a minha falta de relacionamento com Ele, o secreto. Você tem se relacionado com Ele, você tem desejado o Pai? Ou as coisas dele têm sido peso para você? Vir num culto tem sido peso para você? Pastor, você está me julgando? Não, irmão. Eu estou no mesmo barco que você. Mas você tem desejado a presença dele? Pastor, eu estou aqui. Aqueles filhos também estavam dentro de casa. Um estava desejando pegar as coisas e ir embora. O outro estava dentro e só servindo. Na primeira oportunidade ele disse para o pai: Pai, Jesus, eu estou aqui nessa igreja, já vai fazer 2 anos essa igreja. Eu estou aqui nessa igreja há 2 anos. Eu sempre te servi fielmente. E aí chega esse aí e já é abençoado. Como que fica essas coisas? Chega esse aí e todo mundo vai abraçar, todo mundo vai beijar. Ei, irmão, celebre a vida do seu irmão, ame o seu irmão, honre o que o seu irmão carrega, honre. Ah, fulano está trabalhando numa empresa lá, está ganhando bem, mas aquela empresa lá também, não importa, irmão. Celebre, glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela vida dela. Você viu o carro, trocou de novo, glória a Deus. Você viu como que ele prega? Ai, acho que ele prega melhor que eu, glória a Deus. Ah, ele canta melhor que eu, ele toca melhor que eu, glória a Deus, irmão. O irmão que estava dentro de casa só olhando. Aí chama o outro irmão e diz: esse aí saiu de casa. Esse teu filho, não era mais nem irmão dele, ia dizer do. Esse aí não. Como você tem olhado para os seus irmãos, como você tem olhado para a igreja, como você tem olhado para a noiva de Cristo, como você tem se portado como filho. Isso só revela o nosso relacionamento com Ele. Você quer ver uma pessoa ser transformada, você quer ver uma pessoa ter a sua vida mudada, e isso eu não falo sobre vida financeira, eu falo você olhar para a pessoa e ver uma transformação. Ela se relacionar com Deus, ela orar, ela buscar, ela se entregar naturalmente. Naturalmente não, né? Mas isso é consequência, vai acontecer. Vai começar a transformar as palavras, os julgamentos. Antes de falar de alguém, vai pensar 2 vezes. Antes de reclamar, você vai sendo lavado, irmão. Quando você vai falando com Ele, Ele vai tirando coisas de você. Você vai se relacionando com Ele, você vai até Ele, você derrama diante dele tudo aquilo que você tem. Ele te limpa, te devolve. Você vai de novo, Ele te limpa e te devolve. Você vai de novo, te limpa e te devolve. Experimenta fazer um propósito. Não precisa eu pedir para você não. Ora todo dia. Ora todo dia. Pastor, eu já faço isso. Tá bom. Mas ora todo dia. Vai para o seu quarto, dobra o seu joelho, fala com Ele todo dia. Mas não fica só pedindo não, irmão. Deus, eu estou aqui de novo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí, quando você termina de falar, você já levanta. A melhor parte da oração é quando eu não falo nada. A melhor parte da sua oração é quando você não fala nada. Quando você fica ali quietinho e Deus falando no seu coração.
Você chega para alguém, eu chego para conversar com a Tati, Tati, isso, aquilo, né, Tati? Porque eu quero que você faça isso, aquilo, tal, pá. Eu acabei de falar, aí a Tati ia falar, eu deixei ela falando. Para de deixar Deus falando, irmão. Você ora, fala com Ele, fica quietinho ali. Aí daqui a pouco Ele começa. Coração começa a queimar. E Ele começa a falar, e você levanta daquele lugar. Amém, Pai. E aí no outro dia você vai de novo. Faz isso para você ver. Troca o seu fardo. Para de ser peso para as pessoas, irmão. Para de ser pesado. Para de ser aquela pessoa que ninguém quer você perto, por mais que você não perceba. Seja aquela pessoa que as pessoas desejam conversar com você. Mas não é porque você é mais especial, não. É porque você está cheio da presença. Quando as pessoas encostam perto de você, fala: Charles, tem algo diferente aí, cara. Tem algo diferente aí. Bia, tem algo diferente aí. Estou conversando com você, me sinto tão bem. Você vai falar assim: é a presença do Espírito Santo que está na minha vida. É a presença dele que está na minha vida. Aqui os dois filhos, dentro de casa, dentro da igreja, na presença do Pai, mas não entenderam o propósito. Não entenderam que algo muito maior Deus tinha para fazer. Eu sei que você já ouviu isso, irmão, mas ninguém tropeça em pedra grande. Você vê uma pedra grandona, você não tropeça, você desvia. Paralelepípedo, um pedaço de guia, essa caixa aqui, você desvia. Agora, se tiver um negocinho pequeno aqui, eu posso não ver e tropeçar. Sabe onde a gente se perde? Nas distrações. Nas distrações. Eu já disse isso aqui, eu ouvi de uma pessoa, estava até conversando com os meninos, disse ontem. A gente julga as pessoas pela ação, mas quando a gente julga a gente mesmo, a gente julga pela intenção. Então a Débora fez isso. E aí quando é o meu caso, eu falo: não, a minha intenção foi essa. Cuidado, irmão. Cuidado. Você é alguém que Deus escolheu para ser chamado Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz que Ele nos deu o direito de ser chamados Filho de Deus. Tem como colocar aqui, Ju? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando alguém olha para você fora da igreja, quando alguém olha para você, ou quando você está num lugar que não tem nenhum crente, não tem ninguém te vendo, você continua sendo um filho de Deus? Tem ninguém que me vê, pastor? Não tem ninguém aqui que eu conheço? Tem ninguém aqui que sabe que eu sou pastor? Né? Tem uma história de um pastor que viajou para o Nordeste, e aí chegou lá no Nordeste, o pastor não estava fazendo nada da vida, estava tranquilo,
passou em frente a um bar. Ah, rapaz, sabe de uma coisa? Tem ninguém da igreja aqui? Vou quebrar uma, só para contrariar. Chegou no bar, vê uma pinga para mim. Rapaz do bar, opa! Claro, agora. Pois a pinga o pastor tomou. Quanto que é? Nada, pastor. Como você sabe que eu sou pastor? Eu já fui lá na sua igreja. Minha mãe congrega na sua igreja lá em São Paulo. Senhora, pela minha mãe, abençoa minha mãe. Você acha que eu vou cobrar uma pinguinha sua? Pode ir embora, mano. Irmãos, quem somos nós quando ninguém está vendo? Que tipo de filho nós somos? Que tipo de secreto nós estamos vivendo? Que tipo de secreto nós estamos vivendo? Nós somos o que nós somos dentro da igreja, o que eu sou em cima desse altar, o que você é aí nessa cadeira onde você está sentado hoje, em todo lugar que você vai, Senhor. Essa essência que você deixa, esse Cristo que você revela. Pastor, você está me julgando? Não estou julgando, estou querendo te alertar. Aquele filho sai de casa, gasta toda a sua herança, gasta tudo, e aí ele reconheceu uma coisa. Ele falou assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. E aí já não importa se eu vou ser chamado de filho, já não importa se eu vou ter um cargo, uma função, já não importa. O importante é eu estar na casa do pai, porque na casa do meu pai tem o que aqui não tem. O que nós precisamos entender é que o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior do que até a nossa própria vida. Tem um propósito muito maior, irmãos. Tem um propósito muito maior do que defender as nossas causas. Nós fomos chamados para defender a causa do Evangelho. Nós fomos chamados para renunciar a nós mesmos, para revelar Cristo. Então não é sobre defender você, o seu direito. Não é sobre dizer, eu tenho direito. É sobre dizer, eu perdi o direito por causa de Cristo Jesus. Jesus tinha todos os direitos possíveis, irmão, e Ele entregou todos os direitos por causa de mim, por causa de você. E a Bíblia vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Você não precisa se defender, você não precisa exigir os seus direitos, mas você precisa se relacionar com o Pai. Existe um nível mais profundo para mim e para você. Existe algo muito mais profundo. Talvez você possa dizer: pastor, eu estou vivendo um nível assim. Oh, glória a Deus pela sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo muito mais profundo para você. Você já está curando alguém aí? Você já está orando por pessoas, elas estão sendo curadas? Ou você não tem fé para isso? Existe um nível muito mais profundo, irmão, que quer nos tirar dessa visão limitada, quer tirar dessa visão que a gente olha para as coisas, que a gente olha para o superficial e deseja aquilo que é superficial, aquilo que vai acabar, aquilo que vai ficar aqui. Existe algo muito mais profundo. Comece a desejar as coisas do céu. Tem um louvor que diz: porque pararam de falar do céu. Começa a desejar as coisas do céu, irmão. Começa a desejar as coisas do céu. Pastor, isso é loucura. Isso é loucura mesmo. Para de desejar. Pastor, eu quero tanto um carro. Se morrer, o carro vai ficar aí. Eu quero tanto uma casa. Se morrer, a casa vai ficar aí. Pastor, então é errado comprar um carro, comprar uma casa? Não é não, irmão. Pode comprar. Compra o melhor carro que você puder, que o seu dinheiro puder pagar. O melhor. Até porque também o dinheiro não vai ficar aqui. Dinheiro é para gastar com consciência.
Com consciência, amém? O pastor falou que vai gastar, eu vou gastar tudo que está lá no banco. Não estou falando isso não. Dinheiro é para gastar, com consciência. Amém? Então não seja muquirana não. Dá um presente para a esposa. Compra, se puder comprar, dentro das condições. Tudo dentro das condições. Mas tudo isso vai ficar aqui. O propósito para nós não é as coisas da terra, é as coisas do céu. Nós não estamos nesse lugar para receber aquilo que é palpável, aquilo que não é real. Porque o que é real não é isso que nós estamos vendo. Esse copo não é real, isso aqui, nada disso aqui é real. Tudo isso aqui vai desaparecer. Mas o nosso Deus, a palavra dele não passa. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E aí, como aquele menino que saiu de casa e se perdeu, e aí ele voltou, e o pai disse: eu te recebo de novo. Não importa a rota que você pegou, irmão, toda vez que você for para o pai, ele vai te receber. Não importa. Não importa, eu não sei qual é a rota, não sei qual o caminho que você tem trilhado, mas toda vez que você voltar para o pai, ele vai te receber. Não existe uma rejeição de Deus, não existe um julgamento de Deus. Então volte, recalcule a rota. Pastor, eu estava indo num caminho aqui que eu achava que estava bom, eu estava querendo algumas coisas que estavam me levando para longe de Deus. Aquilo que aquele filho pródigo tanto desejou, o levou para longe do Pai. O que você tem desejado vai te levar para mais perto ou para longe de Deus? Qual o seu desejo? Pelo que o seu coração tem queimado? Pelo que você tem vivido, tem gastado a sua vida? Você está gastando a sua vida com o quê? Ah, pastor, eu acordo de manhã, trabalho, volto, durmo. Acordo de manhã, trabalho, volto e durmo. Eu tive um tio. Pode subir o pessoal do louvor, por favor. Eu tive um tio que trabalhou muito a vida inteira. Muito, mas muito. Pensa em alguém que trabalhou muito. Isso eu ouvi dele. Porque no final da vida ele ficou muito doente. E ele falou: eu trabalhei a vida inteira para ganhar dinheiro. E hoje o dinheiro que eu ganhei, eu estou gastando em remédio. Isso ele já estava bem debilitado, e isso me marcou muito. E nessa época eu trabalhava de domingo a domingo. E ainda fiquei teimando um tempo, até que um dia o Senhor falou: você não vai trabalhar mais domingo. E eu decidi não trabalhar mais domingo. Isso é algo pessoal meu, irmão. Pastor, eu trabalho de domingo, irmão. Cada um sabe o que tem que fazer e como que tem que fazer, não é um julgamento. Eu estou falando um testemunho meu, uma experiência minha. Talvez lá na frente eu precise trabalhar de domingo. Eu trabalho de domingo, eu estou trabalhando hoje. Trabalhando para o Senhor. Mas entenda uma coisa, irmão: busque ao Senhor. Se entregue. Tenha um relacionamento de filho com o Pai. Não tenha um relacionamento superficial. Eu estava conversando com o Rosivaldo esses dias. Ele falou: pastor, eu tô sem ir na igreja, mas eu não estou longe de Deus não, viu? Eu estou buscando Deus aqui em casa. Eu e a Lúcia, nós oramos, nós busca Deus aqui. Eu achei isso muito bonito da parte dele. E é isso, irmão. Nós precisamos ser mais profundo no nosso relacionamento com Deus. Como filhos, nós precisamos se relacionar com o Pai de uma forma mais íntima, mais profunda.
Ei, sabe aquilo que você está tentando vencer há anos e está na força do seu braço? Ontem eu peguei Uber com uma pessoa, vim de Uber aqui para Osasco, e essa pessoa ela estava afastada da igreja. E ela começou a falar para mim, mesmo dentro da igreja, eu nunca me libertei de um vício. Tem 10 anos que eu tenho um vício. E mesmo dentro da igreja, eu nunca consegui me libertar desse vício. Eu falei para ela, quantas vezes você orou com sinceridade para se libertar desse vício? Ela falou para mim, eu já orei muito, mas chegou uma época que eu cansei de orar, que eu não consegui vencer esse vício. Eu falei, aí está o erro. Você parou. E você está tentando vencer uma coisa que está vencendo você todos os dias. Aquilo que você não consegue vencer, Deus vence por você. Mas para Ele vencer, você precisa orar. O nosso grande defeito é que nós oramos 1 dia, 2 dias, 3 dias e queremos um resultado de coisas que nós carregamos por anos. Ser transformado, irmão, não é ter uma semana de propósito. Ser transformado não é ter uma semana de jejum, não é ter 20 dias de jejum. Ser transformado é ter um relacionamento com Deus todos os dias. Existe um lugar para mim e para você todos os dias. Existe um acesso disponível para mim e para você todos os dias. Pastor, eu ainda sou um cara estourado, ainda sou um cara que fico bravo, perca a linha. Pastor, eu ainda sou uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros. Pastor, eu ainda vejo algumas situações, as situações me abalam. Irmão, leva para Deus. Ore pela sua transformação. Ore para que Ele transforme, para que Ele mude a sua vida. Vá para o secreto, se entregue. Sabe aquilo que ninguém pode fazer por você? Você sabe. É no secreto que se resolve. É no relacionamento com Ele que se resolve. É buscando, é se entregando, é falando, é conversando. Às vezes a gente desenha Deus tão longe, irmão. Como esse jovem aqui, eu não vou ser aceito como filho. Se ele me aceitar como empregado já tá bom. Deixa eu falar para você, muda a sua mente. Entenda uma coisa, a sua oração chega até o céu. Abra o seu coração dentro do seu quarto, abra o seu coração no lugar onde você estiver, fale com Deus todos os dias, se relacione com Ele. Comece a orar pela sua transformação, pela transformação da sua vida, do casamento, do seu ministério. Ore, 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 ore. Não existe outra forma de nós sermos transformados. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, eu não desprezo nenhum método. Não desprezo nenhum método de busca, de que você busque uma melhoria de vida, uma transformação, através de uma terapia, através de alguém. Eu não digo que isso não é necessário. Para alguns casos é necessário, precisa se buscar um profissional, alguém para conversar, pelo menos por um período, que não vire uma dependência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Jesus continua sendo o suficiente para mim e para você, irmão. Tudo aquilo que nós precisamos está nele. A resposta está nele. A cura está nele. A transformação está nele. O perdão está nele. O perdão para a minha vida e para a sua vida está nele. A cura para a minha vida e para a sua vida está nele. A transformação para mim e para você está nele. A morte não tinha jeito, e Ele transformou a morte em vida, e Ele deu vida para mim e para você em abundância. Então, pastor, eu não sei mais o que fazer. Deixa eu dizer para você, irmão, você sabe. Você sabe. Você só não está fazendo. Eu sei. Nós sabemos. Comece a orar, se entregue. Não tenha restrição. Não crie barreira no relacionamento.
Aquele filho cria uma barreira no relacionamento, que quando ele vê o seu irmão sendo restituído, ele diz: mas eu que tenho direito. E o pai disse: realmente, você tem direito, porque tudo é teu. Tudo é teu. Eu quero declarar que toda barreira no seu relacionamento com Deus, que tudo aquilo que tem sido culpa, tem sido peso para você, tem te impedido de buscar, tem te impedido de ir para o secreto, tem te impedido de orar, tem te impedido de chegar perto do Pai, tem feito você se enxergar de uma forma em que você não tem o direito de buscar o Pai. Eu quero declarar que nessa noite, o bloqueio da sua mente, a sua visão limitada, oh Jesus, a sua visão limitada dentro daquilo que Deus quer fazer na sua vida, nessa noite, uma visão aberta, ampla, enxergando o propósito. Talvez você tenha enxergado como aquele jovem: ah, por que não para mim? Por que não acontece comigo? E o pai diz para ele: você tem direito a tudo. Talvez você tenha dito: porque eu não sou feliz, porque eu não consigo, porque eu não avanço, porque eu não venço. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: tem um novo tempo para a sua vida. Tem um novo tempo, tem um tempo de entrega, tem um tempo de busca, tem um novo tempo nesse relacionamento. Aquilo que você tentou na sua força, aquilo que você tentou durante anos, começa a levar para Ele, começa a colocar diante dEle. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que disseram para você. Você é amado, você é aceito. Ah, Jesus. Oh. Tem vestes, tem anel sendo colocado, tem sandálias sendo colocadas. Tem um novo tempo sendo liberado, tem um novo tempo sendo liberado. Ah, eu não sei os anos, eu não sei o que você passou. Ah, mas Ele está dizendo: filho, volta para o lugar secreto. Ei, volta para o lugar secreto. Volta para o lugar que você tem cuidado. Volta para o lugar que você tem alimento. Volta para o lugar secreto. Volta para casa. Ei, se humilhar não é passar vergonha. Se humilhar é reconhecer a dependência dEle. Reconheça nessa noite que você depende dEle, que o seu casamento depende dEle, que o seu ministério depende dEle, que as suas finanças dependem dEle, que a sua vida depende dEle, que os seus filhos, que a criação dos seus filhos depende dEle. Reconheça nessa noite que sem Ele nós não somos nada. Oh, Jesus. Feche seus olhos. Declare isso. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua ação. Diga.